prosseguindo na Arqueologia do Mundo Bíblico 2, capítulo 4, Arqueologia e os Patriarcas. Terá, o pai de Abraão, contava com 70 anos quando gerou Abraão no ano 2052 a.C. Bom, vamos retomar aquele trabalho de cronologia, que é importante que vocês entendam, para vocês poderem entender também essa harmonia que eu estou propondo entre a Bíblia e a arqueologia, tá ok? Considerando que Adão foi criado cerca de 4.000 anos antes de Cristo, então nós percebemos que o dilúvio ocorreu 2344 a.C. Observe esse quadro que eu coloquei aí para vocês, onde nós temos o nome de um evento ou de pessoa, a referência bíblica, o tempo que decorreu, o tempo antes de Cristo e o tempo após o dilúvio. Tá ok? Então, o primeiro dilúvio, ele ocorreu cerca de 2344 a.C. Na cronologia que eu fiz com vocês no primeiro livro, a referência era a criação de Adão e o dilúvio, tá ok? Mas agora, nesse segundo livro, a nossa referência será o dilúvio até Cristo. Então, segundo Gênesis capítulo 11, versículo 10, 2 anos depois do dilúvio, ocorre o nascimento do primogênito de Sem, chamado Arfaxade. Vou ler essa referência, que diz o seguinte: estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então observe que eu estou fazendo o método que eu fiz antes do dilúvio. Antes do dilúvio, normalmente eu contei, Adão viveu 130 anos e gerou 7, eu contei 130 anos. 7 viveu 105 anos e gerou Enos. Eu somei 130 mais 105, ou seja, 235, e fui somando. Agora eu estou somando após o dilúvio, ok? E sempre contando antes de Cristo. Então, Arfaxade nasceu 2 anos depois do dilúvio, no ano 2342 a.C., ok? Depois nasceu o seu filho, Sala, está em Gênesis capítulo 11, versículo 2, quando Arfaxade tinha 35 anos de idade. Vou ler também essa referência aqui para vocês, olha. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. Nessa tradução está com acento, Salá. Ou seja, então eu subtraí 2342, quando Arfaxade nasceu, menos 35, ou seja, então Salá nasceu 2307 antes de Cristo. E na última coluna eu conto quantos anos ele nasceu depois do dilúvio, ok? Assim nós vamos conseguindo ver a data antes de Cristo e quanto tempo após o dilúvio ocorreu esse nascimento. O mesmo ocorre com Éber. Ele nasceu quando Salá tinha 30 anos, ou seja, ele nasceu em 2277 a.C., 67 anos antes do dilúvio. Nessa época, eu coloco a Torre de Babel. Por que a Torre de Babel? Porque a Torre de Babel, a geração de Cã, que não temia a Deus, a Bíblia não nos dá referência de data para eles. Quantos anos Cã gerou Cuxi e de quantos anos depois Cuxi gerou Nimrod. Nós não temos como saber. Então eu coloquei aproximadamente, ok? Como Nimrod, ele era um bisneto de Noé, ok? Então eu coloquei ele mais ou menos na época de Éber, vivendo mais ou menos nessa época, cerca de 100 anos após o dilúvio. Depois, Peleg, Éber gerou Peleg quando ele tinha 34 anos de idade. Está lá em Gênesis 11, versículo 16. Vou ler esse versículo também para vocês.
E viveu Éber 34 anos e gerou Peleg. Tá bom? Então eu peguei quando que Éber nasceu, 2277 a.C., subtraí 34 e cheguei então a 2243 a.C. E peguei, Éber tinha nascido 67 anos antes do dilúvio, né? Com 34 anos ele gerou Peleg, então Peleg nasceu 101 anos após o dilúvio. Bom, aí nós vamos seguindo nesses critérios, tá ok? Até que chegamos a um homem chamado Naor, que ele nasceu quando Seruque tinha 30 anos de idade. Esse Naor, ele é o avô de Abraão. Ele gerou o seu filho Terá quando ele tinha 29 anos de idade, ou seja, 2122 a.C. e 222 anos depois do dilúvio. E Terá, ele gerou Abraão quando ele tinha 70 anos de idade. Ou seja, então Abraão nasceu em 2052 a.C. Essas datas são aproximadas. Existe uma interpretação que considera, acredita-se que Abraão ele foi chamado com 2000 anos depois de Abraão, depois de Adão, e 2000 anos antes de Cristo. Passaram-se realmente cerca de 2000 anos de Adão até Abraão. Aqui nós chegamos ao número aproximado do nascimento dele de 2052. Mas aí, depois com a chamada, né? Então ele é chamado próximo do ano 2000, porque acreditamos que existia realmente um plano de Deus. 2000 anos em que é chamado de um tempo dos gentios, e de Adão até Abraão. E depois 2000 anos, que é o tempo de Israel, de Abraão até Jesus, seria na verdade até a morte de Jesus, e cerca de 2000 anos da morte de Jesus até nós. Bom, então Abraão ele nasceu cerca de 292 anos depois do dilúvio. Por que isso é importante? Isso é importante porque a Torre de Babel ela aconteceu cerca de 100 anos depois do dilúvio, aproximadamente. Tá bom? E Abraão, se nós formos considerar em números redondos, ele nasce cerca de 300 anos depois do dilúvio, ou seja, Abraão ele nasce cerca de 200 anos depois da rebelião de Nimrod e desse castigo de Deus contra a Torre de Babel, e também dessa corrupção que os semitas experimentaram. Então nós vimos que o rei Gúdia, ele viveu um pouco depois da Torre de Babel, cerca de 150 anos depois do dilúvio, ou seja, ele viveu ali próximo de Reu e Seruque, que viveram em 131, 163 anos depois do dilúvio. Ok? Então nós conseguimos dimensionar mais ou menos que em 200 anos, aquela proposta de Nimrod, ela corrompeu totalmente os descendentes de Sem. E nós entendemos por que Deus precisa tirar Abraão dessa região. Porque a região havia se corrompido. Então Deus tira Abraão desse local, porque ele viver entre seus parentes, pelo que nós observamos, a história, principalmente a história judaica, ela conta como era a vida de Abraão lá na região de Ur dos Caldeus. Ele era um homem firme. Mas será que seus filhos e os filhos dos seus filhos continuariam firmes? É bem provável que não. É bem provável que eles acabassem se corrompendo em idolatria. Então, por isso, Deus tirou Abraão de entre os seus parentes. Ele chegando no local que eram corrompidos também, mas eram pessoas estranhas. Ficava que o convívio entre parentes idólatras poderia levar os filhos de Abraão a se corromperem.